Shalom, bem-vindos a mais um sábado, mais um Shabat, onde podemos anunciar as boas novas. E hoje nós vamos celebrar contra o selo humano pelo selo divino da preservação. E esse selo divino da preservação, ela vem com uma marca de reversão contra as sentenças humanas. Porque, irmãos, tem pessoas que elas são usadas para trazer sentenças humanas contrárias em nossas vidas. O inimigo usa essas pessoas para trazer essas sentenças humanas. Existem situações em que as pessoas elas são usadas por um propósito maior, como em Daniel. Em Daniel, se você ler o versículo 10 até o final, são os dias de hoje. Nação contra nação, uma nação querendo sobrepor a outra, guerras. São basicamente os dias de hoje. Pode ler Daniel do versículo 10 até o final. São revelações do que está acontecendo nos dias de hoje. E pessoas são usadas para que isso aconteça. São situações que parecem adversas, mas é algo necessário, é algo que fazem parte de um propósito elevado. E pessoas são usadas para esse propósito. Assim também, como em Daniel, na época de Daniel, se você ler Jeremias também tem revelações sobre o exílio do povo de Deus na Babilônia, por 70 anos. E Daniel cita Jeremias no versículo 9:2, sobre essas visões, porque era o que estava acontecendo com ele. Então Deus, em Jeremias, ele tinha um propósito para o seu povo, um propósito elevado para o seu povo, e ele usou pessoas naquela época, do reinado de Babilônia, para que isso acontecesse, para que esse exílio acontecesse, para um propósito maior, um propósito elevado de Deus. Usou pessoas e aquilo aconteceu. E aconteceu na época de Daniel, porque ele foi exilado. Ele foi exilado, e veja, lá em Jeremias, quando Deus diz que o povo vai ser exilado por 70 anos, vai ter que ficar por ali por algum tempo. Mas ele ordenou que o povo continuasse frutificando, continuasse orando a Deus, cuidando da terra, se multiplicando. Eles não iam deixar de ser o povo de Deus, mesmo no exílio. E é o que aconteceu com Daniel. Daniel ele foi exilado, mas na Babilônia ele foi chamado para servir o rei. Então ele exercia uma posição de liderança, na Babilônia. Continuou orando a Deus, continuou louvando a Deus, continuou sendo um homem de Deus no exílio na terra da Babilônia e exercia uma posição de liderança lá. Então existem situações que servem para um propósito maior e pessoas são usadas para esse propósito maior. Porém, existem situações que o inimigo usa pessoas para trazer sentenças contrárias ao propósito de Deus. Sentenças contrárias à realidade de Deus para a sua vida. Então, como aconteceu também em Daniel, aqui, 6, 7, alguns líderes, Daniel exercia uma posição de liderança e alguns líderes tramaram contra ele, porque eles sabiam da lealdade de Daniel para com Deus, porém eles não sabiam da fidelidade de Deus com seus filhos. E eles tramaram, eles pegaram e colocaram uma sentença humana, uma sentença maligna contrária à vontade de Deus, contrária à realidade de Deus, na vida de Daniel. Então ali, no versículo 6, 7 diz: todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros e governantes concordaram em que o rei baixe um decreto e sancione um interdito ordenando que todo aquele que nos próximos 30 dias fizer um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem que não ao Senhor, o Rei, seja jogado à cova dos leões. Então, o que eles fizeram? Eles sabiam da lealdade de Daniel para com Deus. E eles tramaram isso para pegar Daniel mesmo, para trazer uma sentença contrária a Daniel, uma sentença humana. E eles fizeram isso. E quando o rei, depois eles foram lá e denunciaram Daniel para o rei. Eles viram que Daniel continuou nesse decreto, o rei foi lá, decretou e foi persuadido, colocou o decreto e eles viram que Daniel continuou louvando a Deus, continuou orando para Deus. E aí eles denunciaram para o rei e o rei ficou aborrecido, porque ele gostava de Daniel. Ele falou, por que Daniel desobedeceu o decreto? E ele tentou até reverter a situação, também numa condição humana, mas esses líderes pressionaram o rei, falaram, o decreto não pode ser revogado, ele tem que ser jogado
nos leões, na cova dos leões. E aí, então o rei, quando ele pegou, trouxe Daniel, ele ainda falou para Daniel, olha, que seu Deus te salve, né? Porque por ele não jogava Daniel lá na cova, mas ele tinha que ele sancionou o decreto, ele tinha que cumprir o decreto. Então ele jogou colocou Daniel na cova dos leões. E aqui ainda no versículo 6, né, 17, foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Ou seja, foi colocado um selo humano contrário à vontade de Deus e foi uma sentença humana na vida de Daniel. Eles tramaram, o inimigo usou essas pessoas e colocaram essa sentença humana contra a vida de Daniel. Porém, Deus é maravilhoso com seus filhos, ele traz a reversão. E é aí que vem o selo divino da preservação, porque Daniel é preservado ali na cova e os leões não o atacam. Então, ainda aqui no versículo 6, 20, né, o rei chegou, né, ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste e disse, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu salvá-lo dos leões? E o Daniel responde, que o rei viva eternamente, era uma saudação. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Ou seja, Deus reconheceu a inocência de Daniel e ele também não havia cometido nenhum delito contra o rei, a quem ele servia ali na Babilônia. Então Deus o honrou, o protegeu e ele foi liberto das covas dos leões. Imediatamente, quando o rei ouviu Daniel falando, ele pediu para abrir a cova, tirou Daniel. E ainda o que ele fez? Pegou aquelas pessoas que haviam denunciado Daniel, colocou ele, seus filhos, suas esposas, dentro da cova do leão, fechou. E antes que eles chegassem ao fundo da cova, eles já estavam dilacerados, foram dilacerados pelos leões. Então Deus, ele reverte sentenças humanas e ele traz a sua sentença divina, aquilo que vem de Deus, aquilo que é a sua vontade, aquilo que está alinhado com o seu propósito. É literalmente o que nós lemos aqui, a marca de uma reversão de sentenças humanas para uma sentença divina, para um selo divino. Você é selado por Deus. É claro que existem situações, como eu disse, que são para um propósito maior. Irmãos, Jesus, em um determinado momento de sua vida, ali no final de sua vida, ele chegou para os apóstolos, ele estava ali entre os discípulos, os seus amigos, o pessoal que ele era mais íntimo. Ele pegou e falou, não, eu estou aflito, preciso orar. E ele pegou 3 mais próximos ali dele, 3 amigos ali, falou, 3 discípulos, né? E falou, gente, vem aqui comigo, eu estou aflito, vem aqui comigo, que eu preciso orar. E esses 3 foram com ele. Só que quando chegou no Getsêmani, em determinado ponto, Jesus falou para os 3, agora fiquem aqui, que eu vou ali orar e já volto. Ou seja, irmãos, tem momentos na nossa vida que é você e Deus. É você e Deus. Tem momentos que às vezes a gente está com os amigos, tem as pessoas mais próximas, os irmãos, mas tem momentos que a gente tem que falar, agora fique aqui um pouco, que eu vou ali orar e já volto. E é você e Deus. E, irmãos, quando você vai orar com Deus, você e Deus, quando você está no seu quarto, orando Abba, Pai, ore como se estivesse no seu quarto, na casa do Pai. Não ore como se você estivesse no seu quarto, na sua casa, para que o Pai venha. Entendeu a diferença? Porque quando você ora para Abba, Pai, no seu quarto, como se estivesse na casa do Pai, ele vem conversar com você, ele vem orar com você, mas ele já foi buscar o pão na padaria, ele já estava preparando a mesa, mas ele vem conversar com você no seu quarto, vem orar com você. E o Espírito testifica, sabe? Deus é Pai. As nossas orações, as nossas decisões, elas são importantes para Deus. Deus se importa com as nossas decisões.
Deus não é um chefe que só quer saber de resultado e não quer saber das suas opiniões ou das suas decisões. Ele é Pai. E as nossas decisões, elas são importantes para Deus. E o Espírito testifica. O Espírito testifica e o Espírito conduz. E é o mesmo Espírito, o mesmo que testifica é o mesmo que conduz. O Espírito que testifica, ele é como em Efésios. Aqui, em Efésios diz: o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor à sua glória. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria, de revelação e no pleno conhecimento dele. Então o Espírito, ele testifica, ele é esse espírito de revelação, de conhecimento, de sabedoria. Ele testifica, ele vem como esse Espírito que testifica, como o penhor da nossa herança. E ele nos conduz. Como eu disse, Deus é paz. Ele testifica, ele nos escuta, ele testifica e ele nos conduz. E é o mesmo Espírito. Só que ele vem de forma diferente. Ou ele vem, como aqui descrito em Efésios 1,14, um espírito de sabedoria, um espírito de conhecimento, de revelação. Ele testifica independente das circunstâncias, tá, irmãos? Independente das circunstâncias, ele testifica. E ele nos conduz. Como ele nos conduz? Como é escrito em Hebreus 3, 7 e 8, que diz: quando escutares a voz de Deus, não endureça o coração, para que não se torne como o povo no deserto. Então, irmãos, esse Espírito conduz é a própria voz de Deus. Em algumas versões diz o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, é a voz de Deus. Então, quando você estiver orando e você escutar a voz de Deus, procure sorver o que Deus está falando, sabe? E não endureça o coração. Nós sabemos o que aconteceu com o povo no deserto. O povo no deserto, mesmo diante de maravilhas que aconteciam no deserto, eles endureceram o coração, murmuraram, por fim, ficaram dando voltas no deserto por 40 anos e morreram no deserto. Agora dois perseveraram até o fim e chegaram na Terra Prometida. Então, irmão, se você é Josué, eu sou Caleb. Eu sou um Josué, você é Caleb? Glória a Deus. Se a sua fé, ela se traduz em atitudes de amor e de justiça, e tudo isso te traz paz, então continue, ouça a voz do Espírito. Se algo não te traz paz, então volte-se ao Espírito, que talvez você não esteja o escutando. Irmãos, não menospreze os frutos de cada estação. Não menospreze, porque cada estação um fruto é gerado. Não devemos viver no passado e muito menos ficar tão ansiosos assim pelo futuro. Devemos viver o presente, mas não menosprezar os frutos de cada estação nas nossas vidas, seja qual for o aspecto. Jesus, quando ele fala num versículo sobre a casa na rocha e a casa na areia, o versículo é bem claro, no que está escrito ali. Mas algumas pessoas elas têm uma visão um pouco infantil até desse versículo. E ele é muito mais profundo no que ele está querendo dizer ali. Porque as pessoas imaginam uma casa em cima da rocha e uma casa em cima de um monte de areia. E é muito mais profundo do que isso. A casa, quando ela é edificada, para ela ser bem alicerçada, ela precisa cavar profundo para chegar em solo firme na rocha, lá no fundo. Precisa cavar profundo para chegar na rocha, no solo firme. Ainda mais numa região de deserto. Agora, a casa que ela não cava profundo, ela cava só um pouco e faz uma base ali superficial, ela faz a base na areia. E qual que é o alerta desse versículo? O alerta desse versículo é que a casa que cavou profundo, chegou em solo firme, chegou na rocha, ela é igualzinha à casa que cavou um pouco e chegou no solo superficial ali e fez a base na areia. As duas casas, elas são iguaizinhas. Você só vai perceber a diferença quando vier o vento. Porque quando vier o vento, irmão, a casa que fez uma base superficial ali na areia, se ela não cair, no mínimo vai começar a aparecer trinca para todo lado. Então, não menospreze os frutos de cada estação. A árvore,
ela é reconhecida pelos seus frutos, né? Pelos frutos que ela gera. Amém, irmãos? E vamos falar um pouco de oferta. Aliás, sobre oferta, eu vou trazer aqui, leiam 2 Coríntios 9. Leiam o versículo 9, né? Leiam que fala sobre oferta. Traga isso no seu espírito, né? E oferte com alegria. 2 Coríntios 9, leia o versículo lá e oferte com alegria. Amém, irmãos? Então, recapitulando o que nós vimos aqui. Nós estamos celebrando contra o selo humano pelo selo divino, contra as sentenças contrárias à realidade que Deus quer trazer para nossas vidas, a realidade de Deus para nossas vidas, pela sentença divina. Nós estamos celebrando o selo divino em nossas vidas. E nós estamos trazendo essa realidade. Nós vimos que o Espírito testifica. O Espírito testifica além dos cenários, além das circunstâncias, ele testifica e ele nos conduz. Além, irmãos, assim como vimos em Daniel, assim como vimos, nós focamos aqui na palavra de Daniel, existem circunstâncias que acontecem para um propósito maior, circunstâncias como ali em Jeremias, que Daniel cita em Jeremias, circunstâncias que são para um propósito maior. E nós não devemos procurar entender, não com entendimento humano. Às vezes nós oramos procurando entender algumas situações, mas que Deus nos traga a luz do entendimento, a luz do teu propósito, e não por um entendimento humano. E que esses propósitos de Deus, eles se cumpram dentro de algo elevado, dentro de algo que é maior, que é mais elevado. Mas que a vontade de Deus prevaleça. E que as sentenças humanas, elas caiam por terra. Caiam. Toda conspiração humana, tudo que falaram de você, falaram do corpo, falaram à sua volta, que seja uma sentença humana contrária, ela já caiu por terra. Porque existe um selo divino, um selo maior, um selo de Deus em nossas vidas. Nós somos um povo de Deus, um povo separado por Deus. Sabemos que por vezes temos que ficar por um tempo no exílio, mas mesmo no exílio, Deus ordena que continuemos frutificando. Escutemos a voz de Deus e não endureçamos o nosso coração para que cheguemos na terra prometida. Amém, irmãos? Tenha isso no seu espírito, tenha isso na sua palavra. Escute a voz de Deus, siga o Espírito, tenha esse selo, celebre. Nosso Deus é um Deus de celebração. Eu estou no exílio, celebre. Eu estou no exílio, louve a Deus. Eu estou no exílio, cuide da terra, are a terra, cuide da terra onde você está. Eu estou no exílio, louve a Deus. Vou falar mais uma vez, louve a Deus, ore incessantemente, ore todos os dias, ore, louve a Deus, ore porque o Espírito testifica. Escute a voz de Deus, ore e tenha consciência desse selo de Deus em sua vida, desse selo de Deus que reverte toda sentença humana, toda sentença contrária. Esteja disposto a ter atitudes de amor e de justiça, disposto àquilo que te traz paz, aquilo que traz alegria, alegria no espírito, alegria que vem de Deus, que sejamos compassivos uns com os outros, que sejamos realmente um povo de Deus e possamos honrá-lo onde quer que estejamos, porque a terra prometida está lá e nós não vamos ser como o povo no deserto, nós seremos realmente filhos de Deus e honrar a herança do Pai para nossas vidas. Amém, irmãos? Já falei sobre oferta, vou falar mais uma vez. Leia 2 Coríntios 9, versículo inteiro ali. Leia e oferte com alegria. Que a paz do Senhor esteja com o seu espírito. Shalom. Amém, Senhor Jesus. Nós queremos agradecer, Jesus, te louvar por mais esse dia, por mais essa semana, por mais esse mês. A sua bondade sempre está sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças, como a chuva que cai sobre justos e injustos.
O Senhor sempre está disposto a nos abençoar, sempre está disposto a nos conduzir. Nós celebramos porque o Senhor, mesmo ainda que tenhamos falhas e dificuldades, ainda que nos inclinemos para nos afastar do Senhor, a nossa natureza sempre está contra nós, sempre está contra o nosso espírito que quer estar sempre conectado, sempre presente, desfrutando do Senhor. Mas o Senhor mesmo está agindo em nosso meio, está agindo em nosso favor, porque o Senhor sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas limitações, sabe das nossas dificuldades, e o Senhor está sempre nos sondando, sempre nos observando, sempre nos fortalecendo por meio do Teu Espírito, nos chamando, assim como o Senhor chamou ao primeiro homem, a primeira mulher, que chamou-os porque eles já não estavam mais no lugar devido aonde o Senhor de fato criou eles para estar. Mas o Senhor perguntou a eles onde eles estavam, e eles já haviam estado agora, eles já estavam dentro de uma situação de vergonha, de pecado, de afastamento. Mas o Senhor não nos quer ver afastados, o Senhor não quer nos ver nos distanciando por causa de faltas, porque o Senhor já mesmo proveu a solução para todas as coisas, a solução para os nossos pecados, o Senhor proveu perdão para nós e em Ti, porque o Senhor é o nosso advogado, Jesus Cristo, aquele que veio como homem e intercedeu por nós e sofreu em nosso lugar, e derramou o seu perfeito sangue, derramou o seu corpo, despedaçou o seu corpo para que nós agora pudéssemos estar diante do Senhor com a consciência limpa, não porque não somos falhos, mas com a consciência limpa a partir daquele que fez aquilo que nós não poderíamos fazer, se colocou entre ti e nós, entre a sua ira e nós, e sofreu a ira em seu próprio corpo. Então é por isso que nós te louvamos, nós lembramos, nós reconhecemos que o teu Filho é mediador entre Deus e os homens. O teu Filho é aquele em que nós confiamos e depositamos as nossas vidas, e por isso temos acesso, e por isso temos consciência limpa, e por isso nós podemos agora voltar em arrependimento para o Senhor, voltar os nossos corações. Sempre o Senhor está disposto a nos receber novamente, porque estamos em seu Filho, estamos baseados no teu Filho, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor não nos abandona, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos cura, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos dá alegria verdadeira, paz. Em Ti está tudo aquilo que nós buscamos e procuramos, Deus. Os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão em Ti, estão escondidos em Ti, porque nós possamos todos os dias receber da Tua plenitude, receber da Tua graça, porque o Senhor tem de sobra para nos dar. Obrigado, Senhor Jesus. O Senhor é bom. Que o Senhor possa mesmo nos conduzir nesses dias. Que o Senhor possa mesmo nos guiar. O Senhor tem a direção. O Senhor tem mesmo
está no controle de todas as coisas, que nós possamos planejar a nossa vida, Deus. As circunstâncias que nós vivemos e as dificuldades que nós temos não são meios para nos afastarmos do Senhor, mas é aquilo que está mesmo nos aproximando do Senhor, cooperando para o nosso desenvolvimento, para a nossa salvação, cooperando para o nosso fortalecimento, desenvolvimento, crescimento. O Senhor tem planos de nos fazer prosperar, de nos dar um futuro, assim como diz a sua palavra. O Senhor não nos quer ver sendo destruídos, mas nos arrependendo, nos submetendo, nos aperfeiçoando no seu próprio amor, crescendo no seu amor, nos aprofundando no seu amor, gerando muitos frutos, que nós possamos, Deus, nesses dias, entender mais profundamente o que significa permanecer no seu amor, nos seus mandamentos, em disciplina, em obediência, sabendo que sem ti é impossível prosseguir, porque nós cairemos, porque sabemos que somos pó, nós somos limitados, Deus, e para o homem é impossível muitas coisas, mas para Deus todas as coisas são possíveis. E que nós possamos mesmo, Deus, estar nesse lugar, posicionados nesse lugar, daqueles que foram chamados, daqueles que responderam o teu chamado, aqueles que foram limpos e redimidos pelo sangue de Jesus, aqueles que estão neste lugar rendidos, Deus, crucificando as suas naturezas e vivendo pelo seu próprio Espírito, que nós possamos mesmo, Deus, nos posicionar nesses dias. Que o Senhor nos estabeleça nesses dias, nos reposicione nesses dias, para que nós possamos nos viver em liberdade, em um espírito abundante, Deus, para o louvor da sua glória, em nome do Senhor Jesus. Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos e afoguei as minhas lágrimas no teu peito. Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos. Não sei mais viver sem ti. Estou seguindo meu caminho, me guio por teus passos. Minha vontade eu apoiei na tua lei. Na tua identidade eu descobri quem sou. Você me atraiu com cordas de amor. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Você me leva ao deserto pra falar de amor. Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo. Me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua
tua fidelidade não acabou. Profunda é a profundidade das riquezas, da glória que do céu desceu. Em nosso meio habitou em graça e em verdade, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Eu achei o meu esconderijo debaixo de tuas asas, na rocha minha casa eu construí, e nem o vento poderá me derrubar. Eu encontrei o meu lugar em ti. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris, pra me mostrar que em Deus eu tenho um Pai. Você me leva ao deserto pra falar de amor, me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo, me põe no meio da tempestade, pinta um arco-íris, pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou, que a tua fidelidade não acabou. Glória a Jesus. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor. Tu és a minha muralha, a perfeição da criação. Manifesta teu esplendor, todo som, toda cor. Seja louvor ao Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O teu convite diz que há um lugar pra mim. O teu amor me fez inocente. E se do barro em tuas mãos sai algo bom, o que dizer da obra terminada? Esse prazer que tu tens em mim me dá prazer em te deixar contente. Meu tempo é hoje, não está longe. O dia aqui será pra sempre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória?
estratégias celestiais para mim. Eu só vou obedecer e entregar tudo até o fim. Voltarei à casa do pão, voltarei ao lugar da promessa, em comunhão com os meus irmãos. Eu digo sim e amém. Eu digo sim e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Ti.